fazer o possível para a gente estar encerrando aí até no máximo 9 horas, 9h10 no máximo, tá bom, irmãos? Deixa eu ver se consegue abrir aqui, meus amados. Já, peraí. Certo. Deixa eu ver se eu consigo abrir. Tá legal para vocês verem aí, deixa eu ver. Tá dando para ver, gente, todo mundo? Digam aí. Tá ótimo. Sim, Tá sim, sim. certo. Amém. Então, vamos fazer uma oração para a gente entrar, né, no tema, em nome de Jesus. Sermos edificados, eu oro para que realmente a mensagem venha ser muito edificante e instrutiva. Oremos, Senhor nosso Deus e Pai, estamos aqui reunidos mais uma vez, mais uma noite, Pai, para recebermos aí uma palavra, recebermos aí um alimento, já louvamos, já expressamos aqui, Senhor, as nossas orações, os nossos pedidos, o Senhor conhece, Senhor, a nossa necessidade, e nós estamos aqui, Pai amado, porque sabemos que não tem outro caminho, não tem outra pessoa além do Senhor. Portanto, Pai, fala conosco agora, apesar de que a voz é minha, a palavra é tua, e que nós venhamos dar o devido valor, a consideração, Senhor, e aceitar, porque essa palavra ela é digna de aceitação. Em nome de Jesus, amém. Nós estamos numa semana de oração, né, irmãos? Como a gente já expressou aqui, a irmã Kiane falou ontem, né? Com o tema Tudo Fiz para Te Salvar. O tema geral da semana de oração é esse. Tudo fiz para te salvar. O de ontem ela falou sobre cicatrizes, a cicatriz do rei, né? Cicatrizes do rei. E falou sobre Jesus, ela falou um pouco sobre Isaías 53, né? Discorreu aí, citou um texto belíssimo de Zacarias 13, que realmente é um dos textos mais lindos da Bíblia. Que feridas são estas em tuas mãos, né? São feridas com quem foi ferido na casa de meus amigos. Aqueles que não puderam assistir, eu vou colocar depois, né, o link da pregação. Mas o de hoje, o tema é lavados na grande fonte. E quando a gente fala sobre lavagem, sobre água, sobre fonte, a, a, a narrativa que traz à nossa memória, creio que os irmãos vão concordar comigo, é a narrativa da mulher samaritana no poço de Jacó, né? Ali com Cristo. A gente lembra logo dessa narrativa, dessa história, né? Quando a gente lembra de fonte, de água, de lavagem, de purificação, de ser saciado a nossa sede. Mas eu trouxe um tema diferente, né? Talvez uma forma assim diferente desse tema, não simplesmente, não somente na questão da mulher ali, né, junto à fonte. Essa narrativa da mulher junto à fonte com Cristo, a gente já viu tantas vezes, mas todas as vezes que a gente estudar, a gente tira lições maravilhosas, né? Mas eu quis trazer algo diferente, né, uma narrativa diferente. E nós iremos estudar João 13, verso 6, né? 13, de 1 em diante, tem ali a história de Jesus, quando ele se juntou ali com os discípulos para celebrarem a ceia, né? Estavam celebrando a Páscoa, na verdade, né? E aí, era antes de Jesus morrer, então ainda poderia ser celebrada a Páscoa, né? Deixa eu só aqui permitir a irmã aqui para entrar, uma pessoa pedindo aqui para entrar, certo? E aí, irmãos, eles estavam ali juntos, vocês podem abrir a Bíblia de vocês ou anotar, né? Ali em João 13, verso 6. Jesus se levanta, né, e começa a lavar os pés dos discípulos. Ele pega ali uma toalha, e aí, quando ele chega ali, se aproxima de Pedro, como diz aqui, ó, aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e este lhe disse, Senhor, tu me lavas os pés a mim? Ele fez uma pergunta, né, para Cristo. E aí, continua, ao chegar a vez de Pedro, ele foi incapaz de dominar-se, como bem característico do nosso irmão, né? Ele era mesmo assim, ele não guardava ali almoço para janta, ele sempre expressava, e aí ele, não conseguindo se dominar, ele exclamou com espanto, Senhor, tu me lavas os pés a mim? Calmamente Jesus respondeu,
O que eu faço, Pedro, tu não sabes agora. Tu vai compreender isso depois, né? Ô, meus irmãos, eu fico assim, às vezes pensando, tentando assim, mergulhar mesmo na história, sabe? E ver ali a voz suave de Cristo, falando ali calmamente com Pedro, ó, Pedro, o que eu estou fazendo aqui, o que eu estou fazendo aqui contigo, tentando lavar aqui os teus pés, né? Como de fato ele lavou, tu não vai compreender agora, mas tu vai compreender isso depois, né? E realmente o apóstolo, o discípulo Pedro, ele entendeu, né? Mais um pouquinho mais na frente, ele entendeu depois que ele conversou com Jesus ali naquele momento, mas ele entendeu melhor mais para frente, né? E aqui diz assim, ó, sentindo agudamente a humilhação de seu Senhor, porque ele se colocou no lugar de Jesus. Jesus era um mestre, irmãos. Jesus era o professor, né? Jesus era ali o que estava ali ensinando, o líder, né, daquele grupo seleto de homens, e aí ele se colocou no lugar de Jesus e pensou assim, nossa, Jesus é um mestre, eu não vou permitir que isso aconteça, né? Então ele sentiu ali a humilhação de Cristo, e aí de maneira reverente e cheia de amor para com Cristo, Pedro, com grande ênfase, ele exclamou, ele foi muito honesto, irmãos, ele foi muito sincero, ele falou ali realmente sem falsa modéstia, ele disse, Senhor, tu nunca vai me lavar os pés, tu és o meu Senhor, tu és o meu mestre, eu não vou permitir que tu laves os meus pés. Ele não estava ali com falsa modéstia não, irmãos, ele estava realmente com todo o coração e sinceridade dizendo isso para Cristo, tu não vai me lavar os meus pés, eu não vou permitir que tu faças isso, eu é que tenho que lavar os teus, né, em outras palavras, né, e não tu lavar os meus pés. Mas aí, irmãos, o nosso Jesus, aquela voz calma, suave, paciente, como Jesus é paciente, né, irmãos, para nos ensinar, para nos tentar ali nos mostrar, nos educar, nos instruir. Aqui diz assim, ó, solenemente disse Jesus a Pedro, se eu não te lavar, não tens parte comigo. Nossa, queridos, né? Nessa hora, bem aqui, imagina a mente de Pedro, nesse momento, Pedro ali diante de Jesus, olhando nos olhos de Cristo, e Cristo nos olhos de Pedro, e Jesus diz de maneira solene, bem calma, se eu não te lavar, não tens parte comigo. Aí a gente coloca, contextualiza para a nossa realidade. Nós, meus irmãos, em Jesus Cristo, fomos chamados, né? Chamados das trevas para a maravilhosa luz de Jesus. E nós fomos chamados do jeito que nós estávamos. Não, Jesus não espera que a gente não esperou que nós fizéssemos ali mudanças drásticas em nossa vida para ele nos aceitar, não. Ele nos aceitou e nos aceita como nós estamos. Contudo, ele não quer que nós permaneçamos como nós estamos ou como nós estávamos, né? É preciso que nós passemos por uma lavagem, que nós passemos por um processo de purificação. Pedro não entendeu aquela cerimônia, né, aquela ação de Jesus, né? Mas lá na frente ele entendeu. E nós também precisamos passar por essa lavagem. E aí qual foi a atitude de Pedro? E que tem que ser a nossa também quando nós somos deparados por Cristo com essa palavra aí, olha, se eu não te lavar os teus pés, se eu não te lavar, Ediane, tu não tens parte comigo. Se eu não te lavar, Osmarina, Rosilene, tu não tens parte comigo. Eu preciso te purificar. Eu preciso te lavar os teus pés. Eles estão sujos, estão empoeirados, né? E nós vamos entender tudo isso aqui, ó. Um raio de luz penetrou a mente do discípulo. De repente, a mente de Pedro se aclarou de tal maneira ali, né? Até então ele estava ali resistente, aquela atitude humilde de Jesus estava muito resistente, mas de repente, depois que Jesus chegou para ele e disse assim, ó, se eu não lavar os teus pés, tu não tens parte comigo. Aí um raio de luz penetrou a mente do discípulo, e ele viu, irmãos, que o serviço que ele estava recusando era um tipo da purificação mais elevada, a purificação espiritual da mente e do coração. Vocês estão entendendo aqui, queridos, como isso aqui é interessante, né? Pedro entendeu, né, que aquela cerimônia, aquela ação de Cristo era uma representação,
era um tipo da purificação que ele precisava, que nós precisamos passar, uma purificação da mente e do coração. E aí, quando Pedro entendeu que aquela ação de Jesus não era só uma ação vazia em si, mas encerrava uma purificação, um símbolo de uma purificação da mente e do coração, aí Pedro aceitou. E nós também, nós precisamos entender, irmãos, o que o Senhor, ele quer fazer em nossa vida, o processo de purificação da nossa mente e do nosso coração, porque a nossa mente, a Bíblia diz que a nossa mente, o nosso coração, né, é a mesma coisa. A Bíblia diz, Jeremias diz assim, que o coração do homem é enganoso e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Então, nós precisamos passar por uma lavagem. Nós precisamos deparar aí junto à fonte, que é Cristo Jesus, e ao nos depararmos com a fonte, que é Jesus, ele precisa fazer uma lavagem, uma purificação em nós, né? Em nossa mente, em nosso coração, em nossas atitudes, né? E aí, o que foi que Pedro, quando ele entendeu, quando a luz chegou no entendimento dele, e nós temos que orar e pedir ao Senhor que nos dê esse entendimento que Pedro teve, essa revelação que Pedro teve, nós precisamos ter também, para que nós aceitemos esse processo de purificação. Qual foi a atitude de Pedro? Aí aqui diz assim, ó, não podia suportar a ideia de separar-se de Cristo. Quando Jesus disse para ele assim, ó, se eu não te lavar, se tu não passar por esse processo, porque esse processo, viu, meus irmãos, esse processo, Lilian, Geni, é um processo que Deus não obriga a nós passarmos. É um processo que nós temos que deixar que ele faça em nós. E se nós não fizermos não permitirmos, né, não nos permitir passar por esse processo, o que que acontece? Automaticamente há uma separação. Pedro entendeu isso. Nós seremos separados de Cristo. E aí Pedro entendeu isso. Meu Deus, se eu não permitir que Jesus lave que os meus pés, que na verdade é o meu coração e minha mente, eu vou me separar de Cristo. Eu não suporto essa ideia de me separar do meu Senhor. Isso é amor, irmãos, né? E nós precisamos desse amor. E aqui diz assim, ó, isto teria sido para ele a morte. Aí ele exclamou, como nós precisamos também exclamar a Jesus, né, a Deus, não somente os pés, Senhor, mas também as mãos e a cabeça. Ou seja, me lave total, faça a obra que precisa ser feita, faça, Senhor, e que eu venha cooperar contigo. Coríntios, capítulo 3 diz, né, que nós somos cooperadores de Cristo. Nós precisamos cooperar com Jesus, irmãos, no processo da purificação, né? Mas, olha o que Jesus disse para Pedro: quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés. Quanto ao mais está todo limpo. O que significa isso, meus amados, né? Quando Jesus disse para Pedro assim, ó, quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés, porque está todo limpo, já tomou banho. Tem que agora, se necessário, né, somente os pés. Aí vem aqui a explicação para nós, ó. Aquele que viera do banho estava limpo, mas os pés calçados de sandálias logo se encheram de pó e necessitavam novamente ser lavados. Assim, Pedro e seus irmãos haviam sido lavados na grande fonte aberta para o pecado e a impureza. Ou seja, meus irmãos, trazendo para nós já fomos reconciliados com Cristo. O Senhor já nos chamou das trevas para essa maravilhosa luz. Nós já fomos justificados pela fé nos méritos do sangue de Jesus. Quando nós passamos pelo batismo, todos nós que estamos aqui presentes, né, quando nós passamos pelo batismo, fomos justificados, nós passamos por essa limpeza, por este banho, não é verdade? Contudo, o processo não se encerrou no batismo, não é verdade, irmãos? O processo, ele continua, ele é diário. O processo de santificação, a irmã White fala que é um processo que dura a vida inteira. Nós precisamos todos os dias ali fazer uma renovação, fazermos uma lavagem dos nossos pés, né? Porque fica empoeirado, a gente anda e fica empoeirado ali. Nós precisamos novamente passar por uma lavagem. E aqui diz assim, ó, Pedro e seus irmãos haviam sido lavados na grande fonte, aberta para o pecado e a impureza. Contudo, precisavam ainda, né, ó, o que aqui diz, ó, Cristo os reconhecia como seus,
mas a tentação os levara ao mal e necessitavam ainda de sua graça purificadora. Quando Jesus se cingira com a toalha para lhes lavar os pés, o pó dos pés, o que ele desejava? Ele desejava por aquele mesmo ato, lavar-lhes do coração a discórdia, o ciúme e o orgulho, porque eles ainda tinham isso no coração, ou seja, eles já tinham aceito a Cristo, já fazia parte ali do ministério de Jesus, já tinham curado, já tinham ali expulsado demônios, estavam ali no trabalho com o Senhor, no ministério com Jesus, mas ainda tinha coisas na vida deles, assim como na nossa também ainda existem coisas, né, meus irmãos? Cada um de nós sabemos aí alguns detalhes ou grandes detalhes que precisam ainda de mudança, e não era diferente com os discípulos, e Jesus disse, ó, vocês precisam passar por essa lavagem, mesmo que vocês já tomaram banho, mas eu preciso lavar os pés de vocês, essas poeirinhas, né, as poeirinhas da discórdia, as poeirinhas do ciúme, as poeirinhas do orgulho, as poeirinhas dos falatórios, as poeirinhas dos maus pensamentos, sabe, irmãos? Essas raposinhas, né, que nós precisamos estar lutando com o Senhor para vencermos. Então, nós precisamos passar por essa lavagem. O Senhor precisa todos os dias lavar os nossos pés, porque senão nós não teremos parte com Ele. Nós estaremos separados dele. E eu tenho certeza que nenhum de nós que estamos aqui presente, que professamos o nome de Cristo, queremos que sejamos separados de Jesus, o nosso Senhor, o amor da nossa vida, não é verdade? Então, para que isso não aconteça, nós precisamos permitir que Jesus nos lave os nossos pés. Como aqui diz, nós precisamos ir à fonte, e lá na fonte Jesus vai lavar ali os nossos pés, né, daquilo que não é bom, discórdia, ciúme, orgulho, o egoísmo, os falatórios e tantas outras coisas, né? Isso era de muito mais importância que a lavagem de seus empoeirados pés, né? Com o Espírito, ou seja, o que Cristo estava ensinando para Pedro era a questão espiritual, não era só uma atitude, uma ação em si, tinha algo muito importante por trás daquilo, né? E Pedro compreendeu isto. Então, com o Espírito que então os animava, nenhum deles estava preparado, ou seja, do jeito que eles estavam, irmãos, eles ainda não estavam preparados. E o Senhor diz que vocês precisam passar por esse momento aqui, porque eu vou ensinar para vocês algo muito importante. O que vai acontecer daqui para frente, se vocês não estiverem atentos, vocês não estarão preparados. Ou seja, para participar na ceia pascual ou tomar parte no serviço comemorativo que Cristo estava para instituir. Então, meus queridos irmãos, nós estamos aí diante de uma crise sem precedentes. Nós não entendemos o que está à nossa frente. Nós não temos nem com que comparar aquilo que nós iremos viver daqui para frente. Nós não temos nada que já aconteceu antes disso, né? Então, eu olhei a mensagem aqui, acabei perdendo aqui a linha de raciocínio. Mas o que importa, queridos, e o que realmente nós precisamos fazer é permitir que o Senhor venha nos lavar todos os dias, né? Para que realmente nós venhamos compreender o que realmente ele requer de nós, né? Para participar. No caso aqui, com o Espírito que então os animava, nenhum deles estava preparado para participar na ceia pascual, né, ou tomar parte no serviço comemorativo que Cristo estava para instituir. Seu coração devia ser limpo. O orgulho, o interesse egoísta criaram dissensão e ódio, mas tudo isso Cristo, tudo isso lavou Cristo ao lavar-lhes os pés. Então, meus amados, o coração dos discípulos precisava ser limpo. O meu coração precisa ser limpo. O teu coração precisa ser limpo, né? Do quê? Do orgulho, do interesse egoísta, da dissensão, né? Do ódio, das coisas que não pertencem ao Senhor. Nós precisamos ir à fonte. Nós precisamos permitir que Jesus nos lave os pés, né? Às vezes, irmãos, a gente pensa assim, mas eu já recebi a Jesus como o Senhor e Salvador da minha vida. Ele já faz parte da minha vida, né? Eu já recebi ele. Mas, queridos, nós temos que todos os dias, manhã após manhã, confirmar e reconfirmar nessa união, esse laço, todos os dias, né? E Jesus, ele instituiu ali naquela cerimônia com os discípulos a Santa Ceia.
E assim como a gente não gosta de participar de uma santa ceia com o coração magoado com alguém, até o próprio pastor, né, ele manda a gente fazer o quê? Ele manda a gente se reconciliar, né? A palavra de Deus, né, nos recomenda nos reconciliar para fazermos parte das cerimônias, né? E não é diferente também no nosso relacionamento com Jesus e com o nosso próximo. Todos os dias é preciso que haja essa lavagem, né? Do pecado, que pode ser o orgulho, que pode ser egoísmo, pode ser os maus pensamentos, pode ser a promiscuidade, pode ser aí o gasto do nosso tempo de maneira errada. Tantas coisas, irmãos, nós temos que fazer uma autoanálise daquelas coisas que têm sido pedra de tropeço em nossa vida. Né? O que tem sido pedra de tropeço em nossa vida? Nós precisamos ir a Cristo para que Ele venha nos lavar dessas poeirinhas, ou se não mesmo dessas lamas, né, que se grudam nos nossos pés. E não acho que não é só uma lavagem, não, né? Não é só uma lavagem simples, tem que ser várias, nós temos que passar por várias sessões de lavagem mesmo, para que a gente fique totalmente limpo. Operou-se uma mudança de sentimentos. Depois que aconteceu aquela cerimônia linda, né? Que Cristo ali ensinou para os discípulos e para nós também, operou-se uma mudança de sentimentos. Olhando para eles, Jesus podia dizer: vós estáis limpos. Agora havia união de coração, amor de um para com o outro, tornaram-se humildes e dóceis. Ou seja, eles compreenderam, irmãos, a lição que Cristo queria ensinar para eles, né? É bem verdade que quando Jesus passou ali pelo Getsêmani, depois foi para a cruz, ainda houve falhas nos discípulos, né? Irmãos, esse processo, o processo da santificação é assim mesmo, né? A gente não queria passar por os momentos de derrota, nós não queríamos passar, é tão difícil, é tão ruim, né? A gente não queria passar por esses momentos, mas é um processo que quase que inevitável, é um processo de aprendizado que nós passamos, né, no dia a dia. Mas aqui, nesse momento aqui que eles viveram, que os discípulos viveram, operou na vida deles uma mudança, irmãos, de sentimentos, né? Aqui diz que, olhando para eles, Cristo podia dizer: vós estáis limpos, irmãos, que nós possamos contemplar pelos olhos da fé, Jesus olhando em nossos olhos, dizendo: você está limpa. Lembra daqueles pecados que você cometeu no passado, horríveis, terríveis, que você não consegue nem pensar em proferir com alguém, nem sonhos, nem pensamentos. Jesus olha para ti hoje e diz: você está limpa desses pecados, você está limpo desses pecados. Coisa maravilhosa, né, irmãos? Porque nós precisamos entender que é isso que Cristo quer fazer com cada um de nós, que é nos limpar, nos purificar. E depois dessa purificação, do perdão, da justificação, vai haver união de coração, a maldade do coração vai dar lugar ao amor, né? O ódio vai dar lugar ao amor, a discórdia vai dar lugar à união, né? E a exaltação vai dar lugar à humildade, a grosseria vai dar lugar à docilidade. Gente, isso aqui é o que Cristo quer fazer na minha vida e na tua. E nós precisamos dar lugar para Cristo fazer essa palavra, essa obra, né? Com exceção de Judas, cada um estava disposto a conceder ao outro o mais alto lugar. Né? Nós temos aqui, infelizmente, sempre tem um que resiste, mas que não venha ser eu e você, esse Judas, esse resistente, esse coração endurecido. Irmãos, Deus não permita que o meu coração e o teu se endureça a obra que Ele quer realizar em nossa vida, essa obra de purificação, essa obra de lavagem, né? Com exceção de Judas, cada um estava disposto a conceder ao outro o mais alto lugar. Isso sim é uma transformação, irmãos, é uma lavagem do coração que o Senhor realmente quer fazer em nossa vida, né? Antes da participação nos emblemas do corpo partido e do sangue derramado de Cristo, toda a diferença existente entre irmão e irmã, entre irmão e irmão, deve ser removida. Devemos buscar um preparo, irmãos, para nos assentarmos com Cristo em seu reino. Precisamos, esse aqui é o último slide, viu, meus queridos? O que eu quero dizer para concluir aqui com os meus irmãos? Toda a diferença entre nós precisa ser rompida. Toda a indiferença, porque nós precisamos buscar um preparo. No emblema da Santa Ceia, aqui diz, né,
antes da participação nos emblemas do corpo partido e do sangue, toda a diferença existente entre nós precisa ser removido. E nós precisamos buscar um preparo, irmãos, para nos assentarmos com Cristo em seu trono, né, em seu reino. Nós precisamos buscar um preparo. Esse mundo aqui que nós vivemos é o nosso preparo, né? As lutas que a gente enfrenta, as dificuldades que a gente enfrenta, os testes, tudo isso aqui é um preparo, irmãos, né? E esse momento que nós estamos aqui, essa semana de oração, né? Tudo fiz para te salvar, é também uma oportunidade de preparo que o Senhor está dando para mim e para ti. E que nós venhamos aproveitar nessa semana de oração, nos reconciliar com Jesus, levar a Jesus as misérias da nossa vida, né? Senhor, me lava os meus pés, estão empoeirados. Não, Senhor, meus pés não estão só empoeirados, não, meus pés estão cheios de lama. É lama, Senhor, tá duro, chega a tá endurecido, não sei nem como é que tu vai conseguir tirar isso aqui. Ele consegue, irmão, o Senhor consegue. Ele só espera que nós permitamos que ele faça esse trabalho. Senhor, como Pedro disse, Senhor, lava-me, Senhor, lava meus pés, lava meu corpo inteiro, né, porque eu estou precisando. Então, que essa obra venha acontecer na minha e na tua vida, em nome de Jesus. Que nós possamos nos deparar com Jesus. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Ele é a fonte de toda a pureza, de toda a transformação, de todo o poder. Só Ele pode fazer essa obra em nossa vida e que nós venhamos realmente deixar que Ele faça isso. Assim como Pedro e os demais discípulos, com exceção de Judas, nós venhamos permitir que Ele faça essa obra em nossa vida. E nós venhamos sair, assim como Jesus, vencendo e para vencer. Sermos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, que é Cristo Jesus. Vamos então orar? Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, queremos te agradecer, Senhor, pela tua palavra, essa linda palavra que o Senhor reservou para nós, Senhor, nessa noite. Que nós venhamos permitir que tu venha nos purificar, Senhor. Essa purificação não tem como ser sem o Senhor. Só o Senhor pode fazer essa obra de purificação em nossa vida. Que pelos olhos da fé, eu e meus irmãos que estamos aqui nessa live aqui, nesse encontro, nessa sala, venhamos contemplar pelos olhos da fé Cristo Jesus diante de nós, com um manto, com uma toalha, com água, e possa, Senhor, fazer essa obra de lavagem, de purificação. Eu quero, Senhor, de maneira toda especial, te pedir que a nossa vida aqui, a nossa vinda a este mundo, não venha a ser em vão, que nós não venhamos ser combustível para o fogo, não, Senhor. De jeito, de maneira alguma, não permita que nem eu nem os meus irmãos venhamos ser combustível para o fogo, mas que nós venhamos estar entre os escolhidos, que na peneira, o Senhor está peneirando tua igreja, Senhor, nós estamos visto isso, nós não venhamos ser palha, pelo contrário, que nós venhamos ser trigo, em nome de Cristo. De maneira toda especial, eu quero te entregar aqui os pedidos de oração que foram expressos aqui, Senhor. Quero te entregar o Guilherme, o menino Guilherme, né, a criança Guilherme, e também o pequeno Ernesto, Senhor, que estão de maneira muito ali, um estado crítico ali naquele hospital, mas eles estão melhorando, Senhor, e nós acreditamos que o Senhor vai fazer a obra na vida deles. A irmã Firma também, que está na UTI, a mãe do teu servo, Zé Filho, em nome de Jesus, atua na vida dessa senhora, Pai. E também os pedidos da irmã Lígia, os pedidos, meu Pai, que foram expressos pela irmã Valdirene, seu filhinho, meu Pai, o seu filho Samuel, o outro também, Senhor, Tiago, se não me falha a memória. Abençoe, Senhor, os pedidos da Liz, enfim, Senhor, todos os pedidos que foram expressos aqui, Senhor, da minha prima e de todos, da Geni, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Posso ter que esquecer de algum nome, mas o Senhor não esquece. Está tudo anotado na tua mente. Que o Senhor venha responder, segundo meu Pai, a tua vontade. É que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Obrigada pela rica oportunidade. Muito obrigada, irmã, pela linda mensagem. Amém, amém. Não estou conseguindo sair. Amém, irmãos. Amanhã nós estamos aqui. Amém. Se Deus permitir, estaremos aguardando vocês, meus irmãos. Boa noite. Boa noite a todos. Em nome de Jesus, até amanhã.
Amém. Obrigada, irmã, pela mensagem. Obrigada Amém. a Deus pela mensagem. Boa noite a todos, uma feliz semana. Feliz semana, glória a Deus. Boa noite, boa noite.